Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão e só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução, Olá a todos os nossos amigos e amigas telespectadoras, programa Vestuário em Foco com vocês. Hoje trazendo uma presença ilustre aqui no nosso programa para falar um pouquinho sobre saúde, principalmente falar sobre depressão, que é o ponto que nós escolhemos para falar neste programa, porque a quantidade de trabalhadores e trabalhadoras que estão afetados está aumentando e a gente precisa que vocês se cuidem. Então a convidada especial hoje é a doutora Ingrid. Olá, doutora. Olá, tudo bem, Luzia? Olá para todos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Acho que é uma ótima oportunidade, sim, poder falar disso, né? Porque a depressão é um tema que o tempo inteiro a gente ouve, a gente fala sobre isso e muitas vezes a gente não sabe muito bem do que está falando, né? Não sabe muito bem o que de fato é esse quadro. Então você poderia começar explicando pra gente, né, o que é uma depressão, como que a pessoa ela sabe que está com depressão ou não? A depressão, assim, qualquer quadro, né, de ordem assim, psíquica, subjetiva, né, que envolve essa parte da vida, vamos dizer assim, é muito difícil padronizar. As pessoas manifestam de maneiras diferentes, tem diversos sintomas, às vezes, né, pessoas têm uns sintomas e outras têm outros sintomas, mas assim, tentando generalizar um pouquinho, né, sem ser reducionista nisso, a depressão ela é um quadro que se manifesta quando algo na vida psíquica da pessoa não vai bem. Né? Seria isso, assim. A gente é constituído de várias dimensões, né? Dimensão física, a psíquica ou subjetiva, a nossa dimensão social, espiritual, enfim, são os contextos diversos de vida que a gente tem, né? A gente é constituído disso. E quando algo dessa dimensão psíquica não vai bem, pode vir a ser uma depressão. E aí, assim, os sintomas disso podem aparecer nesses diversos outros contextos, não necessariamente só com pensamentos negativos, né? Que seria uma coisa mais de ordem psíquica, mas pode aparecer no corpo, pode aparecer na vida social, pode aparecer, né, no trabalho, na família, nas relações. E aí é importante entender que esses sinais que aparecem né, esses sintomas são sinais que aparecem que querem dizer sempre alguma coisa. Eles querem informar alguma coisa, assim como eu costumo dizer. Informar que alguma coisa não está bem. Então, por exemplo, alteração de apetite, alteração do sono, tanto para mais como para menos. Alteração na vontade de fazer as coisas, né? Não tem vontade de fazer nem aquilo que era sempre algo agradável de fazer, muito cansaço que não se justifica muito, assim, não é um cansaço porque está dormindo pouco, às vezes a pessoa está cansada mesmo quando está de férias, quando está de folga, uma irritabilidade muito frequente, também muito intensa, impaciência, pensamento, né? Aí acho que tem alguns sintomas um pouco mais graves, talvez, assim, eu diria, de pensamento suicida, pensamentos de morte, não só de morte, né, da própria morte, mas de morte de outras pessoas. E tudo isso pode ser sinal de uma depressão, né? Então é importante, quando algo disso aparece, dar ouvido para isso, né? Buscar saber de onde é que vem isso, investigar o que está acontecendo. E a diferença entre depressão e tristeza? Que parece que são tão parecidos, né? Tem diferença? É a mesma coisa? Não é? Não é a mesma coisa.
tristeza, assim como alegria, como raiva, como tantos outros, né? São sentimentos que, assim, fazem parte da vida. A gente sente isso o tempo inteiro, de acordo com o que está acontecendo, com os momentos que a gente está vivendo, as situações, isso varia, né? Mas, assim, existe um ponto em que isso, a tristeza, por exemplo, deixa de ser algo, né, corriqueiro e passa a ser algo que compromete a vida. Pode chegar um ponto em que não é possível dar conta daquilo sozinho. E aí é importante observar isso, porque é nesse momento, né, em que é preciso avaliar se a procura de um profissional, a procura de um tratamento para isso, né? A depressão não é sinônimo de tristeza. Tanto que, assim, existem quadros depressivos que não têm a tristeza como sintoma. Nem toda pessoa que tem depressão tem tristeza. A irritabilidade, por exemplo, pode caracterizar uma depressão e não necessariamente aparecer a tristeza aí, aparecem outros sintomas. Muito interessante. Interessante estarem sabendo dessas diferenças. Hoje eu estou aprendendo junto com vocês. A aula hoje é para que vocês entendam e para eu também entender, até para ajudar as pessoas que aparecem por aqui. E quando que a pessoa precisa estar procurando um profissional? Procurando ajuda, que às vezes a pessoa ela está afetada, ela está com algum, sei lá, como que ela identifica se ela está com depressão ou não, ou está precisando de apoio, está precisando de ajuda? O que acontece muito é que as pessoas acabam deixando chegar num ponto super, assim, é uma situação super agravada para então procurar, né, o tratamento. E isso não é legal, assim, é importante dar ouvido para isso que está aparecendo, que está se manifestando, e a partir do momento que existem alterações desse curso habitual da vida, né, e alterações que de alguma maneira não estão sendo possíveis para você lidar com isso, um tempo prolongado de um quadro, né, de, por exemplo, alteração do sono, do apetite, por um tempo muito prolongado, e geralmente esses quadros, assim, que não tem uma justificativa aparente. Justificativa tem, porque, como eu disse, isso quer dizer alguma coisa, mas às vezes a gente não identifica da onde, por que isso, né? Porque, assim, como eu falei um pouco, já cheguei a falar um pouco do cansaço. É um cansaço exagerado, mas, assim, é um cansaço porque tá dormindo pouco, porque tá trabalhando demais, é um cansaço no momento específico, né, de atividades intensas, ou é um cansaço que a pessoa acorda cansada, que inviabiliza que ela desempenhe atividades que antes eram até mesmo de lazer, um cansaço que enquanto você está de férias você continua cansado, está dormindo muito e continua cansado, tem alguma coisa acontecendo aí, né? Nesse ponto, assim, que isso ultrapassa essa coisa do, né, habitual, é que é um momento, né, um dos momentos em que é preciso procurar ajuda, né, procurar ver o que está acontecendo. Se não tem uma justificativa aparente para isso, qual é a justificativa então, né? Da onde que está vindo esse mal-estar? E assim, não é preciso esperar a vida parar, né? Porque aí também outra coisa que acontece muito é que quando as pessoas não conseguem, por exemplo, trabalhar mais, e aí elas são quase que obrigadas a procurar ajuda porque elas precisam trabalhar. Mas aí a vida já está comprometida de uma maneira, assim, né, muito intensa e poderia ter sido cuidado antes, talvez, né? Dar um pouco de importância mais para isso. De que, assim, sofrimento faz parte da vida, mas isso não quer dizer que a gente tem que passar por ele sozinho, né? Tem momentos em que a gente não consegue atravessar sozinho. Mesmo até que não seja uma depressão, mas um sofrimento por uma situação qualquer que seja, às vezes a gente precisa de ajuda para passar por isso, né? Doutora Ingrid é psicóloga, por isso que ela está aqui conversando com a gente hoje, passando essas dicas, essas orientações, porque o nosso interesse é que você entenda se você, por acaso, está passando por alguma situação dessa e possa estar buscando ajuda. Como eu tenho falado em diversos programas nossos, nossa intenção é de que os trabalhadores do nosso setor tenham qualidade de vida.
E a depressão, ela rouba isso, né? Ela tira a qualidade de vida das pessoas, uma vez que elas, às vezes, não querem contato com ninguém, elas começam a querer se isolar, né? Começam a se afastar das suas atividades normais, perder o ânimo, como você falou, né? Para diversas atitudes que ela tomava antes, diversas ações. Então, a gente está aqui hoje com a doutora Ingrid para passar essas orientações. E, doutora, você sabe melhor do que obviamente me ajuda aqui, como você saber exatamente se a pessoa ela tem depressão? Você falou todas essas possibilidades, esses sintomas de só um isolamento. Me ajuda melhor a clarear, que eu ainda fiquei um pouquinho na dúvida. Quando sabe se a pessoa tem depressão, exatamente? Porque ela às vezes tem um indício ou outro, mas aquilo não é depressão, às vezes é uma tristeza momentânea, não sei, às vezes ela está realmente deprimida e não se deu conta disso. Quando a gente identifica realmente se é uma depressão? Esse quadro, ele vai ser, né, esse diagnóstico, se é uma depressão, se é outra situação, ele precisa ser dado pelo profissional, né? Então, assim, qual não dá para profissional que ele vai procurar? Diretamente? É um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista? Procurar. Qual é o profissional que ele precisa procurar? Assim, num primeiro momento, um psicólogo, um psiquiatra, eu diria. Seria, assim, no primeiro momento que eu acho mais interessante, mais adequado para a situação. E aí, dependendo, né, do diagnóstico, da forma como o quadro está se colocando, as coisas vão ser encaminhadas ou para um tratamento medicamentoso e de terapia, ou só um tratamento, ou só outro. Mas, assim, em geral, a terapia é muito importante, ainda que exista medicamento. Porque o medicamento, com certeza, em algumas situações é fundamental, mas como a gente diz, né, que alguma coisa da vida psíquica não vai bem, é preciso tratar disso, que muitas vezes a própria pessoa não sabe o que é, né? Às vezes tem um conflito interno, digamos assim, e que a própria pessoa não identifica, né? E aí fica nessa tristeza, né, aparentemente sem motivo, mas tem um motivo aí por trás. E a terapia vai ajudar nisso, vai ajudar a encontrar essa causa, por que essas coisas estão se configurando dessa maneira e tentar construir alternativas para sair desse quadro, né, deprimido. E ainda que exista o uso do medicamento, a terapia faz esse trabalho que é diferente do medicamento. Então, uma coisa não compete com a outra, né? Às vezes tem casos que são para as duas coisas, tem casos que vai ser né, só a partir da terapia a pessoa vai conseguir, enfim. Mas é importante ter em vista que esse trabalho de falar disso, de cuidar disso, né, é muito importante. Em relação à depressão e o trabalho? Assim, existem situações que a gente poderia dizer assim que são causas, né, mais frequentes de quadros depressivos, né, na situação de trabalho, que seriam a falta de controle, de conhecimento sobre o processo de trabalho como um todo, né? A pessoa só sabe daquela atividade que ela faz, que muitas vezes, não sempre, mas em muitos casos é algo fragmentado, né? E ela desconhece o processo de trabalho como um todo, o produto final daquilo. E isso às vezes faz com que aquela atividade perca o sentido para o indivíduo, né? Não faz sentido para ele aquela atividade fragmentada em que ele não vê o produto daquilo. Isso pode, assim, cooperar para desencadear um quadro desse. E tem uma coisa que eu acho bem importante, assim, porque no ambiente de trabalho, às vezes a pessoa que tem alguma situação de saúde, não só a depressão, outras também, é tido assim como um sinal de fraqueza, de vergonha, ele tem medo de ser demitido, né, dependendo do caso, de ser trocado de cargo, de função, de ser de alguma maneira, né, punido por isso, por um sofrimento que já existe. E aí,
tem algo de uma individualidade, sim, né? Nisso de que cada pessoa se apropria de uma maneira daquele processo de trabalho, a forma como aquilo é para um não necessariamente é para o outro, mas existem situações em que a gente tem vários quadros né, de saúde, assim, de depressão, por exemplo, com pessoas de um mesmo setor, de uma mesma empresa, de uma mesma fábrica, e aí, como eu disse, ainda que haja algo da individualidade, é importante observar que tem algo da tarefa ali ou desse processo de trabalho que está emperrando para essas pessoas, né? E que não é só de uma individualidade, mas tem a ver com a tarefa também. Nossa categoria, doutora, ela é predominantemente feminina. Né? Nossa categoria, setor do vestuário, em torno de 90% são mulheres, né, trabalhando nas mais diversas empresas de Friburgo e da região. São milhares de trabalhadores, né, nas milhares de empresas que existem, e nós ouvimos muito aqui no nosso sindicato reclamações em relação ao tratamento que elas sofrem na empresa. A forma de tratamento pode causar ou agravar um quadro de depressão? Causar, assim, eu acho que talvez seja, a gente não possa dizer que a forma de tratamento possa vir a causar, mas a partir do momento que aquilo recai, né, para a pessoa como algo difícil de lidar, né, de passar por aquilo, pode influenciar, né? Aí é mais como lidar com isso. Só que, como eu disse, quando a gente tem uma situação de que a gente tem um número de pessoas dentro de um mesmo ambiente de trabalho, que tem um quadro que se repete aí, é preciso avaliar isso desse outro lado, né? Por que eu estou te perguntando, doutora? Nós temos algumas situações, inclusive processos já julgados, onde trabalhadores, eles conseguiram que a justiça determinasse que a empresa indenizasse elas por situações que elas passaram constrangedoras dentro da empresa. Foi o assédio moral. E tem trabalhadoras que não conseguem mais voltar ao trabalho de jeito nenhum. Simplesmente não voltam. Eu não consigo, naquela empresa eu não passo nem na porta, eu não consigo falar com fulano, eu não consigo olhar mais para ciclano, eu não consigo estar aqui, estar ali. Então é onde gera a minha dúvida, se é a questão do assédio moral, que é a questão do tratamento. Às vezes a trabalhadora, aconteceu de errar uma peça, a máquina descontrolou e na hora que costurou começou a arrebentar o ponto. Aí o supervisor, às vezes o dono da empresa, começa a chamar a pessoa de burro, de incompetente, tira a pessoa da máquina, isola dos demais colegas. Dali a pouco, nessa situação sendo constante, é um dos motivos que talvez possa estar gerando... eu acho que isso aí pode sim desencadear, né, um quadro de depressão ou um outro quadro até, não só de depressão, né, mas de alguma outra situação. Mas era inclusive o que eu ia dizer, assim, a falta de reconhecimento também entra um pouco aí, né? Pela tarefa, pelo trabalho que é desempenhado, entra um pouco como né? Porque assim, a pessoa pode passar por uma situação mais pontual, tanto pode ser um conflito interno, né? Vou chamar dessa forma, que eu acho que abrange bastante coisa aí. Como podem ser situações pontuais, que acabam desencadeando um quadro assim. Mas essa parte nós vamos ter que deixar para o segundo bloco, porque o primeiro bloco está chegando ao final, né? Então eu convido a todos vocês para assistirem, né, agora as dependências do sindicato, como a gente funciona, o que nós temos a oferecer a vocês, e cada um de vocês que ainda não é sócio do sindicato, nosso telefone 2522-6597, nosso endereço é na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116. E se vocês precisarem de qualquer coisa, tiverem dúvidas, precisar de qualquer esclarecimento, de qualquer apoio, basta ligar para o telefone 2522-6597 ou mandar uma mensagem através do e-mail stivnf@gmail.com ou ainda
pelo Face. É Sinditrab Vestuário de Nova Friburgo e a gente vai estar respondendo vocês. Assistam com a gente o intervalo e a gente volta já já. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Programa Vestuário em Foco, de volta com vocês. Espero que vocês tenham gostado do que vocês viram em relação ao sindicato. Quem não conhece ainda o nosso trabalho, venham nos conhecer, venham conversar conosco, venham ver o que a gente tem aqui, que é possível vocês estarem utilizando. Nós temos dezenas de parceiros que vocês que são associados têm desconto, e às vezes o desconto que vocês têm na farmácia, que vocês têm num profissional da saúde, que vocês têm em qualquer departamento dos que são os nossos parceiros, na Dental Prev, um tratamento odontológico, às vezes paga a mensalidade de vocês. Então vocês procurem aqui a secretaria com a Ingrid, ela vai passar toda a orientação, toda a informação. Se não der para que vocês venham diretamente ao sindicato, vocês podem ligar e a gente vai estar indo até a empresa na qual você trabalha no horário de almoço para fazer a sua carteirinha, mas não fique de fora. Sindicato Forte é o sindicato na qual vocês estão participando. Se vocês não participam, o sindicato acaba sendo fraco, porque o sindicato não é a diretoria. O sindicato são cada um de vocês participando, dando ideia, dando direcionamento para que os administradores do sindicato realizem o que vocês decidiram. Então, participem de todas as reuniões, participem das discussões no nosso Facebook, tirem todas as suas dúvidas e continuem fazendo o que vocês estão me ajudando sempre. Me ajudem a fazer o nosso programa. E este programa ele está aqui sendo realizado pelo sindicato para estar esclarecendo a cada um de vocês e vocês possam ter uma qualidade de vida melhor, uma relação de trabalho melhor. Hoje nós estamos falando sobre a depressão, sobre as possibilidades na sua vida, no seu trabalho, que podem desencadear uma depressão, como vocês entender e verificar se vocês estão acometidos dessa doença ou não e como vocês buscarem ajuda. Neste momento, no último quadro, no primeiro quadro, a gente estava falando já da depressão e o trabalho. Falamos da situação da qual as trabalhadoras às vezes são assediadas moralmente, E vamos continuar falando neste bloco agora sobre aquelas situações do qual as trabalhadoras elas são pressionadas até o extremo, doutora. As trabalhadoras são pressionadas ao extremo. Eu costumo dizer que nossa categoria ela tem um salário que é pago por fora do contra-cheque. Tem um piso, normalmente, o que é registrado, e tem um valor que é pago por fora. Muitas empresas utilizam esse valor dizendo que é um prêmio de produção, que é um prêmio de assiduidade, mas eu entendo e vejo este valor que está sendo pago de uma forma irregular para poder continuarem escravizando, por assim dizer, que eu acho que é a palavra correta nessa situação, as trabalhadoras. Por quê? Pagam um piso e pagam, por exemplo, R$500 a mais fora do contra-cheque. Só que se a trabalhadora ela adoecer, levar um atestado médico, o médico viu que ela está mal, precisa se afastar para poder se recuperar, todo esse valor que é pago por fora ela perde. Se a empresa determina que ela produza determinada quantidade de peças,
e seja lá por qualquer motivo não conseguiu atingir aquela meta, a máquina quebrou, faltou matéria-prima, seja lá qual foi o motivo, a empresa vai, desconta inclusive o que ela já teve, o que ela já produziu, desconta tudo. Então são essas situações que ocorrem no nosso setor, e aí eu gostaria que você, conhecendo um pouquinho esse contexto, entrasse em relação à depressão, o que isso pode estar fazendo com a cabeça das nossas trabalhadoras. Essas situações de ameaça, de constante pressão psicológica, tudo vai retirar do salário, ou então vão criar situações para que elas recebam uma justa causa. Primeiro assim... O quadro não é bom. O quadro do setor do vestuário não é bom, não é nada saudável. Não é nada bom porque, assim, as empresas precisam entender, né? Espero que isso um dia aconteça. Tem empresa que já consegue fazer isso. Que é importante a gente não estar generalizando, deixa eu esclarecer esse ponto, que tem muitos que me cobram, poxa, Luzia, você falou as empresas, eu não faço isso, eu faço de outra forma, eu respeito os meus empregados, e realmente existem empresas no nosso setor que de fato respeitam os seus empregados, pagam tudo regularizado ali no contra-cheque direitinho, não tem esse tipo de pressão, realmente há momentos que comemoram festa dos aniversariantes do mês, fazem ginástica laboral, fazem tudo para que o trabalhador se sinta bem. Mas ainda existe uma quantidade muito grande que estão nesse quadro que eu te falei, que é aquele quadro caótico, de pressão, de ameaça, de opressão mesmo. E esse que é o ruim ou que a gente quer eliminar. É ruim porque, assim, são os recursos humanos, né? Isso que a gente chama de recursos humanos, que movem a empresa. Então, se assim, que valor tem isso ali, né? Tem os trabalhadores e, enfim, não vou entrar muito nessa questão, senão a gente acaba não falando disso aqui. Essas situações de trabalho, como a gente estava falando um pouco assim, tem algumas que a gente pode colocar como as principais causas relacionadas à depressão. Seria, a gente já falou um pouco, né, das condições de trabalho ruins, a falta de reconhecimento, o excesso de trabalho, excesso de atividade, essa pressão que faz com que, às vezes, essa pressão para produzir mais a qualquer custo, e aí o custo muitas vezes custa a saúde do trabalhador, né? E o resultado, na minha opinião, não é o melhor, né? Porque sob pressão, quem trabalha assim, produz bem, né? Como é que produz? É difícil. E aí vem a coisa da perda do sentido do trabalho, né? Por conta, muitas vezes, de um trabalho fragmentado, isso que a gente já tinha falado um pouco. E essas situações a gente pode considerar como causas pontuais, né, de desencadeamento de uma depressão, sim, de um quadro depressivo, e às vezes de outros quadros também de ordem psíquica, não só a depressão, mas muitos outros podem estar relacionados a isso. E é uma pressão, né, uma cobrança para dar conta de tudo o tempo inteiro. E aí acho que isso recai um pouco nessa questão de que quando não se dá conta, você é fracassado ou, né, fraco, você vem em uma situação de culpa, de vergonha, e aí inviabiliza ainda mais demonstrar, assim, não que seja necessário demonstrar que não está bem, mas se permitir não estar bem em algum momento e procurar um tratamento, né? Procurar um lugar para tratar disso, para falar disso. A gente tem um pouco assim, eu escuto muito isso, uma mania que as pessoas ainda têm de, sentiu alguma coisa, foi parar no hospital, na emergência, não é nada, fez exame, tal, tudo lá, não é nada, é emocional. Como assim ser emocional não é nada, né? Não consigo entender isso, porque quando a gente fala de subjetividade, né, dessas coisas de ordem emocional, como a gente fala corriqueiramente, a gente está falando de uma dimensão que é o que rege a nossa vida. Então, como assim o que tem a ver com isso não é para se preocupar? Né? As outras coisas
preocupam, se desse lá no exame alguma coisa, era para se preocupar, mas por isso não é. Cada vez mais aumenta o número de casos que vão parar assim, no pronto-socorro, lá na emergência, por quadros de ordem emocional, psíquica, hipertensão, várias outras situações, dor no peito muito forte, às vezes a pessoa acha que está infartando e chega no hospital, não é isso, é um quadro, às vezes até de pânico, pode ser uma crise de ansiedade e não se dá importância para isso, né? E nessa coisa do trabalho, voltando um pouco, isso é muito comum, a gente vê muito isso recai como uma culpa. Então já não basta o sofrimento que a pessoa está enfrentando, ela ainda não pode sofrer, né? Ela se sente culpada por sofrer. Isso, acho que tem várias falas um pouco em torno desse tema da depressão que vão um pouco por aí. De que eu considero assim, uma coisa muito retrógrada, assim, encarar a depressão como isso, né? Assim, como as pessoas dizem que é falta de trabalho, que é falta, às vezes, né? Pensando na questão religiosa, que é falta de fé, que é que é besteira, né? Falta de uma ocupação. Às vezes a própria pessoa pensa isso, né? E aí quando ela se vê nessa situação, ela não se permite, não posso estar nessa situação aqui porque, né? Então eu tô precisando... Fica com vergonha do que os outros vão pensar. Com vergonha do que os outros vão pensar, de como que ela vai ser vista diante dos outros, se ela, né, apresentar uma situação... se ela se encontra deprimida, enfim. E isso agrava, né? Eu acho que são fatores agravantes. Eu acho que no trabalho, eu percebo, pelo que chega no consultório, que isso é muito frequente, né? Essa visão que as pessoas acabam tendo, às vezes os patrões, às vezes os próprios colegas também, né? É verdade. E às vezes o próprio trabalhador... ele fica com esse preconceito de ver, assim, eu não vou procurar um psicólogo, o que vão achar? Vão achar que eu tô ficando maluca? Às vezes a gente escuta, a gente comenta, tem aqui a doutora Ingrid está aqui com a gente, antes de você teve a doutora Leni, né, que era maravilhosa também. E a gente pensa, os outros vão pensar o quê? Vão pensar que eu tô ficando maluca. Porque às vezes a gente via aquelas situações que ela só precisava de um apoio, né? Um apoio de um profissional que ia ajudar. Um acompanhamento, né? Ia ajudar a fazer uma terapia para que ela saísse daquele quadro. Não, as pessoas vão ficar falando que eu sou maluca. Eu não vou, deixa pra lá. Não, eu tô bem. Isso aqui é só coisa momentânea. E é nesse que fica achando que é momentâneo, vai deixando onde é o agravamento. Né? Acho que aquele momento em que você tem que parar com tudo, esquecer tudo o que os outros vão achar, o que os outros vão pensar. Você tem que estar bem. E se for preciso ajuda, procura um profissional. Aqui no sindicato hoje tem a doutora Ingrid aqui que está para dar esse apoio, para dar esse suporte. O que você não pode é ficar sofrendo sozinha, porque sofrimento só vai agravando o seu quadro. Então, se precisar de apoio, você está aqui toda semana, de 15 em 15 dias. Toda quarta. Toda quarta-feira está aqui para te dar esse apoio. E vocês que são empresários, né, que são donos de empresas, supervisores, tem que prestar muita atenção na forma de lidar com as pessoas. A gente tem ouvido muita reclamação e graças a Deus que boa parte das empresas já se ajustaram, já entenderam que não pode ser dessa forma o tratamento, tratam seus trabalhadores, seus empregados com muito respeito, como devem ser. Mas essas que ainda insistem naquela prática, né, de que tudo tem que ser, na minha empresa eu que mando, eu que faço e vocês têm que me obedecer, é como se fosse, só faltava ter um chicotezinho para estar batendo nas costas dos trabalhadores como se fossem seus verdadeiros escravos. Isso tem que acabar. Tem que entender que relação de trabalho tem que ser bom para a empresa, tem que ser bom para o trabalhador. A empresa precisa do empregado ali produzindo, porque sem o empregado ela não é nada.
E o empregado precisa do emprego porque a única coisa que ele tem para poder prover seus meios de sobrevivência é a sua mão de obra, é a sua qualificação. Então ele está vendendo o produto que ele tem, a sua mão de obra para a empresa. Então tem que ser uma troca, né, mútua de respeito. Não pode haver esses tipos de situações que eu citei no início aqui, onde o trabalhador fica sendo chamado de burro, de incompetente, de irresponsável, bota de castigo virado para a parede, como se fosse no jardim de infância. Cria uma série de situações absurdas aqui, absurdas, doutora. Que uma trabalhadora, ela ficou o dia inteiro sem fazer nada, sentadinha na cadeira de braços cruzados olhando para a parede. Não podia levantar para ir ao banheiro, não podia falar com ninguém, não podia... Estava ali de castigo, como se fosse um jardim de infância. Então, essas situações... Nem jardim de infância. Pois é, mas... Deveria fazer isso, acredito que não se faça mais, espero que não se faça mais. Não, hoje não também, se faz né? mais, mas na minha época de infância era assim. A gente já ficava de castigo ajoelhado no milho ainda, na minha época de infância. Mas essas atitudes todas mudaram. Agora, ver uma empresa tomando uma atitude dessa com a sua empregada... é não saber administrar, é não saber gerir o próprio negócio. Um negócio ele só funciona quando todos estão bem. Um quadro de trabalhadores satisfeitos com o local de trabalho, né, a empresa ela só tem a lucrar. Conheço uma empresa, né, hoje, que ela está enorme, a empresa está muito bem organizada. Quando eu conheci os donos dessa empresa, eles tinham apenas 7 empregados. E na época eu fui chamada porque ele queria ampliar o horário de café. Dava 15 minutos, ele queria passar a dar mais 15. Eu falei, sem problema nenhum. Não, dizer, posso fazer? Pode. Cada coisa que ele tentava fazer, ele procurava o sindicato. Eu posso fazer isso? Pode. Hoje a empresa dele está com mais de 200 empregados. E as pessoas satisfeitas com o local de trabalho porque estão sendo respeitadas. Então você vê o diferencial das pessoas quererem ficar ali. E o que a gente, neste programa de hoje, a gente veio te explorar um pouquinho, doutora, foi para isso, para tentar mostrar para essas empresas que agem diferente, né, que tratam o seu trabalhador como se fosse apenas uma mera peça de reposição. Ah, hoje você adoeceu? Tchau, vai embora, eu boto outro no seu lugar. Não entende que aquela pessoa, ela tem a sua individualidade, ela tem suas necessidades, ela precisa ser respeitada como profissional. E quando ela foi contratada foi porque a empresa necessitava do trabalho dela, não foi porque a empresa ficou com peninha, porque nenhuma empresa contrata ninguém por pena, todas contratam porque precisam daquela mão de obra para ter o seu lucro. Então, na medida que contratou a mão de obra, tem que ser tratado esses trabalhadores com respeito. Com certeza. Falei demais, né? Eu ocupei seu tempo. Não, acho que foi importante sua fala. O que vai acontecendo, né, nessas situações é que, assim, até para postergando essa procura de atendimento, né, de tratamento, às vezes as pessoas vão tentando tratar só daquele sintoma, assim, alteração de apetite, aí por conta própria, muitas vezes, que não é nada legal, né, compra lá uma vitaminazinha, um remedinho para abrir o apetite, porque tá com falta de apetite, aí aquilo ali dá conta de alguma forma daquela situação. Só que o que acontece é que como a gente, né, quando a gente entende, como eu já falei antes, um sintoma como um sinal de que algo não vai bem, aquilo ali não dá conta da situação que tem por trás disso, né? Num outro momento, esse sintoma volta ou aparece em outro lugar, né? Você dá conta ali, o apetite voltou ao normal, mas aí você para de dormir, né? Por exemplo, ou o desejo sexual também fica alterado, né? Pode ficar alterado no quadro de depressão e tantas outras coisas que a gente já falou aqui. Então, não é tentar cuidar só desses sintomazinho que está aparecendo como se ele fosse algo isolado, né? Não é algo isolado. Se tem uma alteração, tem algo por trás dessa alteração. E essa coisa da culpa, né, que eu queria enfatizar, porque eu acho assim, o sofrimento, ninguém é obrigado a dar conta dele sozinho. Tem momentos em que a gente não dá conta sozinho e a gente precisa sim de suporte para isso, né? E o profissional, o psicólogo, o psiquiatra, enfim, tá
está aí para isso, né? Para ajudar você a atravessar esse momento difícil, às vezes uma situação mais pontual, uma perda, né? Um momento de luto, um momento difícil no trabalho, situações como essas que com certeza tem implicação na vida da pessoa como um todo, sem dúvida. Isso é inquestionável, assim, com certeza tem. Bem, doutora, chegamos rápido demais ao final do nosso programa. Te agradeço imensamente a participação aqui. Eu agradeço também o convite, foi um prazer. A disponibilidade de tempo aqui de estar orientando os nossos trabalhadores. Deixe, por favor, suas considerações finais, dia, horário, local em que você está trabalhando, porque quem sentir necessidade, para que eles possam estar te procurando. Eu tô aqui toda quarta, né? Só ligar para cá e agendar com a Juliana, a nossa secretária, né? Entra em contato com ela e pode agendar o seu horário, se você, né, percebe que tá num momento complicado. É importante dar atenção a isso, né? Não negligenciar isso. E essa coisa do sofrimento, assim, não existe sofrimento maior e menor, existe sofrimento e ele precisa ser tratado, né? A sua dor é sua, o outro não sabe dela, quem sabe dela é você. Então, essa comparação que às vezes a gente faz, né, de que minha vida, né, eu não posso reclamar porque que eu tô sofrendo, tem gente que tá pior que eu. Não existe isso, existe a sua dor, né? Se ela existe, ela precisa ser cuidada. E é isso. Então, toda quarta-feira. Tô aqui toda quarta. Toda quarta-feira, se você quiser ligar, né, pelo telefone, que é o departamento médico do sindicato, 2523-0165, marque com a Juliana e venha conversar com a doutora Ingrid para que você possa se sentir melhor. Agradecendo imensamente mais uma vez, doutora. Desejo a todos vocês uma excelente semana de trabalho e até o próximo programa, se Deus quiser. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução, defendendo